Alô galera, canal Vasco em Análise, falando sobre as repercussões que houve com relação ao incidente do jogo ontem no Maracanã, Fluminense e Argentinos Júnior, né? Aqui no meu canal eu falo de Vasco, especificamente de Vasco, mas quero dar uma pincelada sobre essa situação do Fluminense, porque tem a ver com o Vasco, tem a ver com os problemas de quem joga no Vasco. Melhor, os problemas de quem joga no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o Maracanã como seu estádio maior, e nos jogos de grande capacidade, melhor, de grande demanda, tem que ser no Maracanã ou Engenhão. Mas o Maracanã é sempre o que a gente gosta mais de estar lá, né, de ver. A gente nasceu e cresceu, ou melhor, cresceu indo ao Maracanã, assistindo o Maracanã. Então os torcedores do Rio de Janeiro e do mundo, do Brasil e do mundo, gostam do Maracanã. Bom, eu sou contra a punição, especificamente, dos clubes, dos times, quando ocorre esse tipo de confusão. O clube não tem ingerência sobre isso. Seria uma punição sem responsabilidade. O clube ele coloca dentro dos estádios o chamado staff, né, que não tem poder de polícia, de prender, de dar ordens ao público, aos torcedores, então fica complicado. E quando há um problema, o que se faz? Nada. Imagina o staff de um clube usando da força, da violência, que às vezes é necessária, hein? Quando os cidadãos saem do prumo, alcoolizados, agressivos e tal, já pensou a repercussão disso? No dia seguinte, esses caras viram vítimas, né? E a PM, ela fica pouco dentro do estádio, notadamente mais nos gramados, até porque ela tem outras missões. A missão da PM não é ficar tomando conta de jogo, isso é um evento privado. Salvo engano aqui, não sei se é mais assim, há muitos anos eu tive conhecimento que a PM de São Paulo recebia para dar o policionamento aos campeonatos, né? Aos eventos de São Paulo futebolísticos. Ok, maravilha. O que eu não posso agora é colocar a culpa nos clubes por esse tipo de comportamento de terceiros. Esses caras têm que ser punidos, têm que ser excluídos. O clube sim pode ser obrigado a colocar mecanismos em volta, melhor, dentro do estádio. Digo o Flamengo e o Fluminense que estão lá pelo consórcio, né? Para fiscalizar isso, para que haja as corretas punições, como o Vasco deve fazer em São Januário, o Galo agora na sua arena que foi criada, o Grêmio, né? O Palmeiras, isso, times amigos do Vasco, né? De torcidas amigas. Então eu sou contra esse tipo de punição. Fui contra o tipo de punição ao Vasco, que não dependeu do Vasco, nada daquilo. Alguns torcedores, né? Bastante torcedores quebraram as dependências do estádio, levaram crianças, homens, mulheres, né, idosos ao perigo, né, risco de morte, e a punição foi fechar o estádio. Isso não tem cabimento. O tempo vai resolver isso? Não, o tempo não vai resolver isso. Tem que ser resolvido punição severa aos torcedores, aos falsos torcedores travestidos de torcedores, né? Os bandidos, os canalhas. Então, especificamente, eu sou contra qualquer tipo de situação dessa, de punição aos times, porque perdem receita, são punidos. E a gente tem que pensar também que muita gente vive desse comércio. Jogos no Maracanã, jogos em São Januário, jogos na Arena do Palmeiras, do Grêmio, gera renda, gera receita para esse pessoal todo. E cortar assim abruptamente essa receita é um pouco complicado. O país não é Estados Unidos, que dá dinheiro para quem está desempregado, solta o léu e as pessoas têm que cuidar das suas vidas, né? Ainda mais depois da pandemia, que cada um foi fazer
até coisas diferentes, né? Você pega um Uber aí, pega engenheiro, médico, residente, que não conseguiu se engajar em hospital algum, dirigindo Uber, né? Qualquer profissão, advogado, jornalista, corretor de imóveis, não importa. O que a gente tem que pensar nisso, não acabar com receita de pessoas que precisam disso. E isso é muito importante. Mas o ponto também desse vídeo aqui é culpar a 777, jogos do Vasco, que não foram no Maracanã agora, que o Vasco está pedindo para jogar contra o Galo, que há um ano o gramado do Maracanã não é aberto ao Vasco quando ele quer. O consórcio tem que fazer uma licitação, essa licitação não foi feita até agora e nada se faz para isso. Então, Botafogo não quer, porque tem seu estádio maior, o Vasco quer para jogos maiores, e não adianta falar que o Vasco vai escolher jogos. O Vasco vai participar, pagando mensalmente os valores do Maracanã, e quando tiver jogos maiores, joga lá. O Vasco não vai jogar de graça. E o Fluminense e o Flamengo, em jogos menores, podem não jogar no Maracanã, para não perder dinheiro. Porque não é só pagar o valor mensal, tem que pagar as despesas de quando o estádio é aberto, e são caras. Então, para fechar esse vídeo aqui, que foi com o contexto de falar sobre punições que não devem ser feitas, reclamar da situação da 777, como sempre, né? Como a gente estou sempre reclamando aí. Vai ter show agora do Paul McCartney, vai colocar uma multidão de gente no gramado, e 11 jogadores do Vasco vão destruir o gramado. 11 jogadores do Botafogo iriam destruir o gramado, caso quisesse jogar em São Januário, ou seja, no Maracanã. Então a gente tem que cobrar para a 777, entrar firme nisso para que o Vasco volte a ser dono do Maracanã, porque sempre foi junto com os outros, todos são donos, e não só que haja o alijamento do Vasco contra os poderosos Flamengo e Fluminense. Fico por aqui, Vasco e Análise. Hoje é quarta-feira, segunda-feira que vem o Vasco jogar contra o Bragantino. Durante a semana aí, notadamente hoje ou amanhã, eu solto mais vídeos falando sobre campo e bola, sobre novidades, sobre treinamento, sobre Ramon Dias e, claro, né, sempre reclamando da 777 que está hoje aí jogando para não cair e não para disputar títulos, para disputar como vem fazendo brilhantemente aí Fluminense, Flamengo e Botafogo. Fiquem com Deus.